Glória a Deus, irmãos. Terça-feira dessa ativação poderosa, você tem ativação e comunhão na conexão interferente. E hoje é a ativação da obediência. Mas quero te localizar, nós estamos no dia 3 de março. E você está nesse mês, o mês da verdade quântica, para um colapso transformador. Vai colapsar, vai determinar. O Senhor te dá um resultado inédito. Isso vem dele. E nós estamos essa semana, né, de uma verdade libertadora. Ela te liberta do quê? Da cegueira religiosa, porque nós estamos em João 9, aonde, né, o capítulo todo fala sobre um cego de nascença. E essa cegueira religiosa, na verdade, é aquela que não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar algo que ela não pode controlar e manipular. Ela não tem olhos para isso, não tem ouvidos para ouvir isso. Irmãos, como que essa cegueira ela é vencida? Por uma mistura celestial. Então nós vamos ver hoje essa história, eu quero ler com você aqui João 9, porque nós estamos na ativação da obediência em um envio de comunhão com a verdade. Nós temos um envio de comunhão com a verdade, porque ouvimos muitas mentiras, porque ficamos enredados em mentiras, ficamos condicionados nelas. E para quê? Para que nós tenhamos um retorno transformador. Esse retorno é eu vou e eu volto. Eu vou obedecer, eu volto e eu estou vivendo uma visão inédita, estou saindo de uma condição e de uma cegueira religiosa para enxergar, para essa visão inédita. Lá em João 9 diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele? Foi o pai? Isso, eu quis ler essa parte para você entender que ele era um cego de nascença. Nós nascemos já numa cegueira, porque nós nascemos no pecado de Adão, nós nascemos na cegueira de Adão, não é verdade? E enxergamos como? No último Adão, na verdade libertadora do último Adão. Então, nós nascemos, o que acontece? Quando nós enxergamos o Senhor, nós somos batizados, né? Nós passamos pelas águas para termos um novo nascimento. Esse novo nascimento faz com que eu não tenha mais um nascimento nas trevas, mas agora na luz. E aqui tem essa marca de água. Irmãos, aqui, então, diz assim, eu vou ler o versículo... vou ler aqui. Jesus respondeu-lhe para os versículos e tudo mais e falou assim... Depois de dizer isso, no versículo 6, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, que é essa mistura celestial, e com a lama untou os olhos do cego, porque a água que vinha de dentro, a saliva é a água que vem de dentro de Jesus, daquele que nunca teve pecado. E o pó da terra, com que ele fez a lama, é a nossa natureza, né? A nossa natureza é de uma terra que foi extraída das águas. Então já era uma lama, não é verdade? Porque terra na água é lama. Então, irmãos, aqui ele tem as águas de Jesus que são águas curadoras. Não é mais uma água de juízo, mas de transformação, de amor, né? De resgate. Aqui fala assim, então disse ao cego, agora vá e lave-se, né? Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Então, esse envio para o tanque de Siloé era mesmo uma marca de já romper a limitação, porque ele tinha que andar já sem enxergar. Os olhos estavam sujos, pesados, talvez untados com aquela lama, e ele rompeu já ali mesmo qualquer limitação que ele pudesse ter, porque ele ouviu aquela voz. Quando nós ouvimos, irmãos, vem tantas coisas, né? A nossa razão quer prevalecer. Mas como que eu vou até lá se eu não enxergo? Por que ele já não cura aqui, já não resolve agora? Não é verdade? Porque o Senhor tem para cada um uma trajetória que não está ligada somente à cura, né? A resolver um problema. O Senhor não quer resolver o teu problema. Ele quer te dar uma experiência de cura, de transformação interior, de romper com o teu ego e com todas as tuas limitações e as minhas também. Aleluia. E então, irmãos, ele foi. A palavra do Senhor continua aqui e ele voltou vendo, né? A palavra fala que ele voltou vendo e todo mundo começou a questionar, né?
E aqui, irmãos, o capítulo inteiro é sobre isso. É sobre as pessoas questionando, não, mas como? A religião quer que você continue cego e manipulado, não quer que você enxergue, que você seja livre, porque senão o sistema dela acaba. E nós vemos em outro contexto, no Antigo Testamento, aqui em 2 Reis 5, Naamã, que tinha lepra, né? E no versículo 10 fala assim que tá aqui 9. Então Naamã foi com seus cavalos. 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi falando: poxa, eu pensava que ele ia orar por mim, que ele ia botar a mão na minha cabeça, né? Enfim, que ele ia me curar. Para que fazer todo esse trajeto, né? Ter que ir me lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele continua dizendo assim: por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, muito melhores do que as águas do Jordão? Olha isso, irmãos, quanta vaidade. Ele foi embora. Aí os seus servos falaram com ele. Naamã tem essa marca, né? Porque primeiro foi a mulher, a escrava na casa dele, que falou do profeta Eliseu, né? De que ele poderia ser curado. E depois os seus servos falaram aqui: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, você também não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então, ele foi, a palavra do Senhor fala que ele mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. E nós temos aqui, nessas duas histórias, o envio que precisa romper a resistência. Irmãos, quando nós obedecemos, nós recebemos uma porção de autoridade, porque a autoridade, ela é de fato a realidade de um coração prostrado, obediente. Quando Saul pecou, porque o Senhor falou para exterminar tudo que vinha dos agagitas, né, dos amalequitas, ele quis preservar o que era bom, ele ainda achou que podia preservar alguma coisa, ele achou que estava fazendo uma coisa boa para Deus. Só que o Senhor queria terminar tudo. E nós vemos ali que essa atitude dele, essa rebeldia dele, arrancou o reino dele. Ele perdeu a autoridade, porque não se submeteu. Tem que matar tudo, irmão, inclusive a tua bondade. Tudo tem que morrer. E então, nós vemos nesses dois contextos aqui, que duas pessoas têm situações, né? Um tá leproso, o outro tá cego, ambos estão numa cegueira, em trevas, né? E, de repente, nós vemos aqui que Amã, ele tá cego na sua própria vaidade. Olha, por que não faz isso? Por que não orou? Por que não? Porque ele também estava preso a um sistema religioso. Aquele cego de nascença também. Com certeza seria, né, cego até a sua morte, toda a sua vida. Mas nós vemos que ambos ouviram uma voz. Um resistiu, o outro não, mas os dois, por fim, obedeceram ao envio. Eu quero, em primeiro lugar, te falar que quando nós temos uma ativação de obediência ao envio, de comunhão com a verdade, é quando nós ouvimos e nós temos ouvidos para ouvir. Todos têm ouvidos, nem todos têm ouvidos para ouvir. O que o Senhor fala, né? Nós vemos a palavra dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Lá em Apocalipse está: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir. Nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas têm comichão nos ouvidos. Não conseguem receber a palavra. Não conseguem ouvir. Portanto, os próximos passos também não conseguem acessar. A primeira coisa é ouvir. Que toda a agitação caia por terra, que toda a distração do teu mundo aí, né, da tua vida, da tua correria, que você pare isso e ouça. Que a distração pare, que você ouça. Que a distração do teu ego, da tua vaidade, do sistema religioso que habita em você, cesse. E você possa ouvir a voz de Deus, porque sempre é uma voz disruptiva, que sempre tem um envio que num primeiro momento te parece incoerente com os padrões que você pré-estabeleceu. Mas o Senhor não é que ele é um Deus incoerente, é que ele é um Deus do inédito. Ele é um Deus que quer romper com os teus padrões de condicionamento para te levar a uma comunhão com a verdade, porque verdade é luz e vai te fazer enxergar. E então, ambos retornaram com a transformação. Ambos foram transformados. Mas a transformação, ela não está num cego que voltou, que começou a enxergar,
ou num leproso que agora estava com a carne restaurada. Vai muito além disso. Em segundo lugar, eu quero primeiro falar sobre essa obediência. É quando a nossa vontade está terminada. Amém? O nosso coração, ele está na mente, na vontade e nas emoções, né? São as artérias do nosso coração. E que elas ficam obstruídas com a nossa própria vontade, com a nossa mente racional, com as nossas emoções impulsivas. Então o Senhor precisa atravessar a luz dele, tem que atravessar tudo isso para acessar o nosso espírito. Então nós precisamos cooperar com o Senhor, buscando e encontrando, pedindo e recebendo, em comunhão, nessa comunhão. Irmãos, aqui o obedecer é quando você não fica preso a um cenário de incoerência humana, mas de uma total obediência espiritual. É isso que o Senhor deseja? Amém. Quando Saul preservou o melhor do rebanho, né, dos amalequitas, ele tinha um raciocínio de uma bondade natural de que, nossa, eu estou deixando o melhor para o Senhor aqui. Ele ficou com pena de jogar aquilo fora. Olha quantas coisas você não se desfaz porque você tem pena. Talvez até tem situações na tua vida que você não se desfaz, coisas miseráveis, porque você já está com elas há tanto tempo. Agora não é, eu não vou largar, já estou há tantos anos assim. Você se acostuma a ser assim. Olha, paguei tão caro nisso, eu não vou me desfazer. Mas isso está te fazendo mal. Não, mas olha, eu gastei isso. Irmãos, misericórdia. Rompa. Saia dessa religiosidade. Toda a prisão não tem origem no Senhor. Tem muitas coisas que estão aí enfiadas no teu coração porque você tem pena de jogar fora. Ou porque você quer ter uma falsa bondade. Eu não quero ter bondade nenhuma. Eu quero ter aquilo que vem do fruto do Espírito, a expressão do Senhor. Porque tudo que vem de nós não é bom. Amém? A nossa natureza é caída. Em último lugar, eu quero falar aqui sobre essa transformação. Então, quando nós falamos, irmãos, desse colapso transformador, eu tenho essa mistura, né? O Senhor misturou mesmo aquela água e aquela lama. E sabe que o Rio Jordão, ele não é um rio limpo, né? Um rio que tu fala assim, meu Deus, né? Que águas cristalinas. Não, chega lá, é escuro, é cheio de barro. Ele não é limpo. Por isso também, nós vemos que Amã ficou questionando, né? Mas por que um rio desse? Olha, com tanto rio, muito melhor, muito maior, né? Que tem fama, que tem nome. Por que eu vou para aquele lugar? Porque existe um caminho profético, tanto nas águas de Siloé, quanto no Rio Jordão. Então, aquelas águas de Siloé, elas são, na verdade, as águas que vêm lá do túnel. Imagina lá do túnel de Ezequias. Eu já passei por esse túnel, o túnel molhado, e também o túnel seco, por onde os sacerdotes passavam para pegar água para limpar o altar. E é sobre isso. Porque não é sobre uma cegueira natural, é sobre uma visão espiritual que o Senhor está abrindo, edificando um altar dentro de você. É isso que o Senhor deseja. Deus não está curando, resolvendo a tua vida, porque Ele quer te tirar um problema. Olha, se aquele homem nasceu cego, por que ele não nasceu enxergando? Não é verdade? Tudo na nossa vida, não cai um fio de cabelo. Se não for pelo Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor perscruta todas as coisas. Tudo é Ele. Há alguma coisa na nossa vida que não é o Senhor? Não. Então, Ele não quer te dar uma cura para te arrancar um problema. Tudo que nos acontece é para um propósito. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que você veja, não que você volte enxergando para ver todo mundo, é que você veja a glória de Deus. Amém? Não é para você ter a tua carne restaurada para falar, agora eu posso ser como todo mundo, agora eu vou tirar minha farda, né, do exército, porque ele era chefe do exército, vou tirar aqui tranquilo. E todos vão poder ver que eu estou curado. Porque com certeza ele se escondia naquela farda que era o seu cargo e o seu status. Ele escondia a sua vulnerabilidade. Mas o Senhor, ele quando expõe a nossa vulnerabilidade é para mostrar a força dele em nós. É aí que habita a glória de Deus. Então você enxerga aquele que é maior do que tudo. Que não é Rio Jordão que resolve o tanque de Siloé. Mas é a tua trajetória em obedecer, é a tua obediência em caminhar
crendo na voz que você ouviu e deixar que essa voz continue ecoando até o último mergulho, até você lavar tudo e tirar toda a lama dos teus olhos. Assim é a nossa trajetória. E o Senhor vai te limpando e vai te purificando. Então, por fim, nós vemos nos 2 textos, né? Quando você lê em João 9, aqui, deixa eu pegar aqui, João 9, bem na última parte, ele diz sobre a cegueira espiritual, lá no versículo, aleluia, 35. Então Jesus encontrou, né? Porque no fim questionaram tanto aquele cego que ele disse: vocês querem ser discípulo dele? Não, você que é, nós somos discípulos de Moisés. Ai, como a religião é besta, né? Senhor Jesus. Mas aqui ele foi expulso e então Jesus encontra ele. E aí ele se apresenta e ele fala: você crê no Filho do Homem? E ele fala: quem é, Senhor? Para que eu creia nele. E ele falou: você já o tem visto. Aleluia. Você não enxergava nada, mas você o tem visto. E é aquele que está falando com você. E ele falou: eu creio, Senhor. Aleluia. E ele falou: eu vim para que aqueles que não estão vendo enxerguem, mas aqueles que acham que estão vendo vão ficar cegos no seu próprio achismo, vão cegos na sua religião. Então, ele creu no Senhor e ele adorou o Senhor. Aleluia. E aqui, em 2 Reis, nós vemos a mesma coisa com Naamã, né? Se em algum momento, irmãos, aqui na ministração eu falei Amã, me perdoa, porque às vezes eu troco aí os nomes, mas é Naamã. Então, Naamã, ele fala que ele queria entregar ofertas, ele queria fazer alguma coisa, mas Eliseu não aceitou. E ele falou assim, Naamã insistiu, né, e falou: se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ele ia levar para a terra dele, a terra do lugar onde ele recebeu cura, para entregar sacrifícios ao Senhor. E eles tinham um costume lá, né, de entrar no templo de Rimon, e ele estava ali, e aqui fala assim, e quando ele se encostar no meu braço e eu também tiver de me encurvar nesse templo, quando assim me prostrar, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu estou cumprindo uma função, mas não é a minha intenção. E aí Eliseu fala: vai em paz. Mas olha que coisa maravilhosa, é a conversão, é o crer, é ser transformado. Agora eu estou enxergando. O Senhor coloca tantas situações na nossa vida, irmãos, tantas, para mostrar a nossa total incapacidade de resolução, para que você veja que toda a capacidade está nele, para que você se curve ao Senhor, para que você olhe para o alto e busque socorro. É para isso que tudo acontece, para você invocar mais o Senhor e para você enxergar quem é o Deus vivo que fala com você, para ter experiências nessa trajetória. E então aqui nós vemos que tanto o cego de nascença quanto aquele homem leproso, eles adoraram ao Senhor, eles viveram muito além de uma cura, porque as pessoas querem uma cura para voltar para a sua vida. Eles viveram uma cura para uma nova vida, restaurados para enxergar de verdade. E isso é a comunhão com a verdade. Ele viu que não era mais o templo de Rimon, não é mais esse sistema religioso que quer me deixar cego, não é mais isso. Eu tenho comunhão com a verdade, eu fui ativado nessa verdade, eu tenho essa luz e eu quero resplandecer essa luz. Não é mais o homem natural que define, eu não sou mais um homem natural morto na minha incapacidade, né? Morto na situação natural, no pecado de Adão. Eu ressuscitei em Cristo Jesus, no último Adão. Eu enxerguei a luz, eu tenho essa vida, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é verdade e ela te faz enxergar. E a palavra também diz que nós somos limpos porque estamos sendo lavados por essa água. E o Senhor vai te lavando e vai te purificando, vai te limpando, para que cada vez mais você possa enxergar. E a palavra fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, né? Vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E assim você vai enxergando cada vez mais até se cumprir um ciclo, até que você veja tudo com clareza. Essa é a trajetória até Siloé.
é a trajetória dos justos. Essa é a trajetória até o Rio Jordão e os 7 mergulhos, nem 5, nem 4, 7. O Senhor tem uma obra completa do caos, da cegueira, que é onde a terra está sem forma e vazia e tem trevas, né? É um abismo, e até o último dia, que é o 7º dia, que é um descanso de uma obra pronta. Aleluia! Que o Senhor te dê essa trajetória de obras completas, um descanso de um Deus que faz essa obra, não nós. Nós nos lavamos, nós buscamos, nós ouvimos e obedecemos, e o Senhor faz a sua obra. E nós podemos, em último lugar, adorar o Senhor. Esse é o colapso transformador. Você nem vai lembrar mais que era cego, nem que tinha uma lepra. Você só sabe o seguinte: ele fez alguma coisa comigo. Eu sei o que aconteceu comigo. Você sabe o que aconteceu. Todo mundo acha que você foi curado de uma enfermidade, mas você sabe o que você viveu. Nós temos a nossa experiência, esse chamamento celestial, essa transformação, e esse é o nosso colapso. Irmãos, se alguém que estiver aqui assistindo essa live quiser entregar a sua oferta e colapsar numa entrega, a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe muito nessa palavra viva, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Guarda isso. O que eu preciso? De uma palavra viva, de uma palavra poderosa e que resolve a minha vida. Não é uma palavra que resolve um problema, ela me resolve em todas as situações. Deus te abençoe nessa terça-feira, 3/3, aleluia, ressurreição para o cego de nascença, a ressurreição para aquele homem leproso, ressurreição para a igreja de Jesus Cristo. Deus te abençoe, shalom. Senhor, abençoa-nos nessa terça-feira, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa terça-feira com muita conexão a todos que estiverem ouvindo. Muita conexão, Senhor Deus. Muita conexão na vida de cada um que estiver ouvindo essa palavra, essa oração, Senhor Deus, no dia que se chama hoje. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos poderosamente, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um, que nós consigamos atingir os nossos objetivos e atingir os nossos resultados, Senhor Deus. Os resultados que buscamos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Que nós tenhamos uma vida plena, Senhor Deus. Uma vida plena. Todos que estiverem ouvindo, uma vida plena. Realizemos todos os nossos sonhos, Senhor Deus. Uma verdadeira conexão, Senhor Deus. Uma verdadeira conexão. Uma conexão agradável. Agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, Senhor Deus. Uma conexão agradável que nós tenhamos, Senhor Deus, nessa terça-feira, Senhor Deus. Uma semana que nós tenhamos tido um dia abençoado, Senhor Deus. Nesse dia, Senhor Deus, um dia abençoado, um dia maravilhoso, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, cada um que estiver ouvindo, Senhor Deus. Abençoa os jovens, abençoa os professores, Senhor Deus, que ensinam os jovens, que eles tenham discernimento do que eles passam para os jovens, pois os jovens são os nossos futuros, e que os jovens, sendo os nossos futuros, que os professores tenham discernimento do que passam, Senhor Deus, de acordo com os teus conceitos, de acordo com os teus conceitos, de acordo com a palavra, Senhor Deus, aleluia. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesse dia, nessa terça-feira de conexão, Senhor Deus, uma conexão verdadeira, uma conexão ágil, uma conexão entre irmãos, uma conexão entre famílias, entre igrejas, Senhor Deus. Uma conexão, Senhor Deus, nessa terça-feira. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu é, por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por toda a sorte de bênção que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo o que Tu é, Senhor Deus.
Aleluia, Senhor Deus. Nessa terça-feira, esse dia que se chama hoje, que tenhamos um verdadeiro alimento, Senhor Deus, um alimento que vem do céu, que não vem de lá, de cá, que não vem de fulano, de cicrano, mas é um alimento que vem do céu, dos mais altos céus. Aleluia, Senhor Deus, verdadeiro alimento. Nós agradecemos pelo verdadeiro alimento, agradecemos pelo reconhecimento, Senhor Deus, que nós temos dos irmãos, pelos teus conceitos, Senhor Deus, pelos teus conceitos, pelos teus preceitos, pelos teus conceitos, pela tua palavra, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, que estiver ouvindo, cada um que estiver ouvindo no dia que se chama hoje, Senhor Deus, que realizemos os nossos sonhos com discernimento, com juízo, com discernimento, realizemos os nossos sonhos, Senhor Deus, porque Deus ama quem o adora em espírito e em verdade, Senhor Deus. Então, abençoa, Senhor Deus, abençoa a nossa vida. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia por essa vida que nós temos, Senhor Deus. Abençoa por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus. Abençoa as conexões, Senhor Deus. Abençoa as conexões, verdadeiras conexões nessa terça-feira, a palavra de hoje. As conexões, abençoe as verdadeiras conexões, Senhor Deus. As conexões que vêm para mais, não para menos. As conexões que vêm para mais, que seja mais e não menos, mais. Abençoa as conexões para mais, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Jesus, bom e agradável é estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Bom e agradável, Senhor Deus, é estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor Deus. Multiplica as suas bênçãos. Multiplica, Senhor Deus, as suas bênçãos. Multiplica aquilo que vem dos mais altos céus. Multiplica, Senhor Deus. Multiplica, Senhor Deus. Abençoa-nos por aquilo que Tu és, Senhor Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Por isso, abençoa-nos, Senhor Deus, com vida, Senhor Deus. Porque trevas é a ausência de luz e nós queremos luz. Nós queremos luz, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Porque existe vida nas igrejas, Senhor Deus. Havendo vida nas igrejas, haja unidade de pensamento, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Por aquilo que Tu és, Senhor Deus. Abençoa-nos no dia que se chama hoje. Abençoa todas as conexões, Senhor Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado por toda a sorte de bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem em nossas vidas. Por tudo aquilo que Tu faz, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Derrama a sua unção mesmo sobre nós. Derrama a sua unção, Senhor Deus, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a família de cada um que estiver ouvindo essa oração no dia que se chama hoje, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh.
invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria.
Todas as terras apresentei-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebra e com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mas do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios.
paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman.